Imagine você que está acompanhando a gente aqui no auditório também, uma pessoa que sofreu de um transtorno, o transtorno da transexualidade. O que é isso? É uma pessoa que fisicamente nasce com um sexo, mas acredita ter outro. E agora? Será que existe saída? Será que existe milagre para uma pessoa numa situação dessas? Quem é Darleide? Essa é a história do José, uma entre tantas outras histórias. O José estava há 2 meses para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Alguém indicou a Novo Tempo. Alguém disse, assiste o programa Sem Tabus. José fez. E alguma coisa aconteceu. E eu vou deixar que ele conte essa história. José Aureliano. Desde criança, eu sabia que tinha uma coisa errada dentro de mim, né? Meu pai, ele... uma pessoa assim bruta, questão de criação, devido à época em que foi criado, né? Então eu via ele dizer para mim, me corrigir, né? Anda direito, fala direito, isso não é coisa de homem, coisas que os pais fazem com os filhos, né? E eu sabia que tinha algo errado, porque meu pai dizia que eu era homem, só que eu gostava de coisas de menina e eu me sentia uma menina. Eu tinha vontade de pegar uma faca e cortar meus genitais fora. Só que eu nunca fiz porque eu tinha medo do meu pai. Então, assim, minha infância foi frustrada nesse aspecto, porque eu gostava de coisas que meu pai não deixava. Então, eu sabia que tinha uma coisa errada e eu não sabia o que era. Lá em casa a gente assistia muito televisão, né? E aqueles programas de calouros, você sabe que vão transformistas, né? Homens vestidos de mulheres, né? E eu via, poxa, ele é homem, mas ele se veste de mulher. Eu me sinto mulher. E aí foi que eu descobri o termo transexual. Eu vi que aquilo era uma doença, né? Aos poucos eu fui descobrindo, né, que aquilo era uma doença. Eu fui descobrindo formas de tratamento, de utilização de remédios, hormônios, o que essas pessoas faziam, tratamento, postavam em blogs, em redes sociais, né? Então eu fui descobrindo como usar e o que usar, né? E como eu morava com os meus pais, eu não podia usar nada forte, porque ia mudar muito o meu corpo e eles iam descobrir, né? Então ia ser um choque muito grande, né? Então eu fui fazendo uso desses remédios, né? Aos 17 anos eu já não suportava mais guardar esse segredo, né? Não era bem um segredo, porque as pessoas olhavam, desconfiavam, comentavam, né? Eu tinha os meus objetivos bem claros, né? Eu ia estudar, eu ia me formar, e quando eu estivesse morando sozinho, eu ia fazer a cirurgia e ia viver como eu sempre sonhei viver, que eu me sentia mulher e eu queria viver como mulher, né? Eu não suportava imaginar viver a vida inteira vestindo de homem, tendo uma vida como qualquer outro homem normal. Eu odiava essa vida. Bom, teve um dia que eu cheguei na casa de um tio meu e eles estavam estudando a Bíblia. Eu me interessei porque eu sempre gostei da palavra de Deus, mesmo sabendo que minha vida, eu sabia de alguma forma que minha vida estava em desacordo com o que Deus quer de melhor para nós. E aí eu resolvi estudar a Bíblia junto com eles. Eles me convidaram, certo? Eu gostei muito desse convite, participei e resolvi. Eu vou estudar a Bíblia, não significa que eu vá servir a Deus, não. Eu tenho os meus planos, eu tenho opinião própria, opinião formada, e acabou. Eu só quero conhecer. Chegou no fim do estudo bíblico. Eu conhecia a verdade, mas eu ainda não estava liberto. E aí eu lembro que num fim de semana à noite, minha prima foi na minha casa e ela falou: poxa, você conhece a Bíblia, a gente estudou junto a Bíblia. O que está faltando para você se entregar para Deus? Né? E aí eu não resisti, eu fiquei pensando a noite inteira naquilo. E resolvi me entregar nessa verdade. Eu larguei planos, projetos de uma vida inteira. Eu passei 22 anos da minha vida me sentindo mulher, querendo fazer essa cirurgia. E através dessa verdade transformadora, eu resolvi me entregar a Deus. Só que ainda existe uma coisa na minha mente, no meu coração, e eu ainda me sentia mulher. Eu sofria com essas questões e
Mas independente disso, eu sabia que Deus me amava e que Deus poderia transformar a minha vida. Eu estava na casa de uma prima e ela sempre gosta de gravar os canais da Novo Tempo, Bíblia Fácil, Está Escrito, Sem Tabus. E aí ela falou, vamos assistir esse programa. Eu gravei esse programa pensando em você. Aí eu, meu Deus, o que vem aí? Lá nesse programa contava o testemunho de um pastor americano que era ex-homossexual, que ele também conheceu a palavra de Deus e da mesma forma foi algo que transformou a vida dele da água para o vinho. Eu vi o agir de Deus na vida daquele homem de uma forma assim tão surpreendente que eu pensei, poxa Deus, eu sei que o Senhor também pode fazer na minha vida. Eu passei a me entregar mais a Deus, a clamar mais a Deus. E as coisas foram acontecendo. E as pessoas foram notando. E eu também fui notando. Eu passei a ter uma mentalidade nova. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi acontecendo aos poucos. Eu comecei a me sentir homem, coisa que eu nunca me senti na minha vida. Foi algo assim surpreendente. Até hoje eu vejo, olho para a minha vida e vejo como a minha vida mudou. Hoje eu me sinto homem. Eu me sinto homem por fora e por dentro, coisa que eu nunca me senti. Hoje eu tenho atração sexual por mulheres. Eu quero constituir família, eu quero ter filhos. Eu quero ser um homem que anda segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. A TV Novo Tempo, Canal da Esperança, é uma ferramenta sem dúvida usada por Deus. Porque quantas pessoas chegam e contam histórias que tiveram vidas transformadas através de um programa de televisão, através de um estudo da Bíblia. E é algo assim que é às vezes até difícil de entender o agir de Deus, de tão maravilhoso e esplendoroso que é. E eu tive essa vida transformada.